Imagine que alguém espirre perto de você, não agora, por favor, mas em outro lugar, em outro momento. Você diga saúde, o que é normal se falar, é educado, inclusive, fazer isso. Mas tem um crente perto de você que vai dizer assim: saúde, não acredito que você disse isso. E aí você, creio, vai ficar espantado e vai perguntar: mas qual o problema em dizer saúde para quem espirrou? Aí a pessoa, o crente que falou isso, que condenou você, vai afirmar o seguinte: você não sabia que o uso dessa expressão saúde, ela foi colocada no período da peste negra, em que as pessoas achavam que quando elas espirravam, a alma poderia se despregar delas, então era necessário que alguém dissesse saúde para proteger a alma dessas pessoas que espirravam. Isso aí é uma prática pagã, é uma prática mística, e você está falando saúde? E aí você ficaria mais ainda espantado com uma atitude dessa. Sem dúvida alguma, isso seria um absurdo, alguém condenar outra porque usou a expressão saúde dentro do nosso contexto, que nada tem a ver com a peste negra, nada tem a ver com aquele contexto em que aí era usado para proteger, entre aspas, a alma de alguém que espirrava tão forte que a alma poderia sair e tirar as proteções da pessoa. Seria semelhante quando nós olhamos na época, no período de Natal, muitos na internet evangélicos começam a condenar a igreja de ter cantatas de Natal, de comemorar o Natal, de louvar a Deus pelo nascimento do Senhor Jesus, dizendo que esta prática ela é pagã porque os nórdicos, os vikings, comemoravam algo semelhante a isso, então a igreja adaptou aquilo que era pagão com cara de cristianismo. Nós encontramos muitas coisas semelhantes a estas na internet, onde pessoas acusam e acusam e acusam cada vez mais, sem qualquer fundamento na Escritura, por fundamentos falsos. E é justamente sobre isso que o Senhor Jesus vai falar, do legalismo, daquilo que é criado como regra para avaliar os outros, para criticar os outros, para condenar práticas, não a partir das Escrituras, mas a partir daquilo que elas acham que é correto, daquilo que elas deduzem que é correto, ou das suas tradições e costumes e assim por diante. Nessa parte, então, Jesus vai falar sobre o julgamento hipócrita. E aí eu quero abordar o verso primeiro com vocês, que fala sobre uma proibição. Não julgueis para que não sejais julgados. E a gente vai entender aqui o que essa proibição de Jesus de fato ensina. O que ele está falando aqui? Por que ele diz que nós não podemos julgar para que não sejamos julgados? Quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos encontrar aqui o alvo da exortação do Senhor Jesus. Você que vem acompanhando as exposições do Sermão do Monte há mais de um ano, sabe que sempre eu tenho falado que Jesus está falando para os seus discípulos, ele está falando como vive um cidadão do reino dos céus, e ele está combatendo o ensino dos escribas e fariseus. Nós vemos que o personagem, ou o alvo da exortação do Senhor Jesus aqui, é o hipócrita, que aparece aí no verso 5. Vocês podem ver, ele diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. E aí ele continua falando. Quando nós olhamos essa expressão hipócrita, que quer dizer ator, aquele que representa, aquele que é um religioso, um falso religioso, aquele que aparentemente segue a Deus, mas na verdade não segue, esse hipócrita ou hipócritas aqui, ele é identificado no Sermão do Monte com os fariseus e escribas. Você pode observar isso lá no capítulo 5. Jesus fala sobre esses hipócritas, e ele fala que nossa justiça precisa exceder em muito as dos escribas e fariseus. Portanto, nós podemos ver que Jesus constantemente está exortando com relação a esses hipócritas. No capítulo 6,
verso 20, ele faz a mesma coisa. Ele diz que nós não devemos ajudar os necessitados para ser visto pelos homens como fazem os hipócritas, que faziam isso nas sinagogas. Quem é que fazia nas sinagogas? Os fariseus e escribas. Jesus os identifica como sendo os hipócritas. No capítulo 6, verso 5, Jesus diz que nós não devemos orar em público para ser visto pelos homens, como faziam quem? Os hipócritas, que faziam isso nas praças enquanto caminhavam para o templo. Quem eram eles? Os escribas e os fariseus. No capítulo 6, ele vai falar sobre, verso 16, ele fala sobre o jejum. Já preguei sobre todos esses textos aqui para os irmãos. E aí Jesus fala que não devemos jejuar para ser visto pelos homens, como fazem quem? Os hipócritas. Jesus falando sobre eles, mais uma vez. Ou seja, o Sermão do Monte está cheio de exortações e citações a respeito desses escribas e fariseus que eram hipócritas. E não é diferente aqui no capítulo 7, do verso 1 até o verso 5, onde o Senhor Jesus vai falar sobre estes homens. Estes homens que aparentemente eram santos, piedosos, homens de Deus, e que viviam acusando os outros. Podemos ver isso lá em Mateus 23, verso 4, onde o Senhor Jesus, falando sobre eles, de forma muito dura, Jesus fala o seguinte: atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Jesus diz que eles colocavam práticas, fardos difíceis de serem cumpridos nas costas dos outros, mas eles mesmos não faziam nada, eles não obedeciam, eles não praticavam aquilo que eles tanto afirmavam fazer. Isso é uma essência da hipocrisia. Exige dos outros aquilo que não pratica. Exige dos outros fardos que ele próprio não carrega. E eles faziam isso constantemente. Em Mateus capítulo 11, o Senhor Jesus fala deles julgando João Batista e o próprio Senhor Jesus. Eles eram julgadores, eles eram acusadores, eles eram extremamente críticos, legalistas. Lá em Mateus 11, verso 18 a 19, diz: pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão, e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Veja, Jesus fala que eles olhavam para João Batista, que não comia em mesas, em lugares como Jesus fazia com as pessoas, de forma a ser convidado para as casas, e não bebia vinho, era uma prática de João Batista, e eles diziam, esse aí tem demônio. É por isso que ele não come assim, é por isso que ele não bebe. Aí o Senhor Jesus, que, lógico, jejuava e praticava todas essas coisas de forma perfeita, obviamente, mas Jesus não rejeitava um convite a ir à casa de alguém, de um publicano, de um pecador, de alguém que era rejeitado e queria o receber, inclusive de fariseus e publicanos, fariseus e escribas. E Jesus comia junto à mesa, bebia o vinho, estava sempre com eles lá, e Jesus, por conta disso, era acusado por eles como sendo alguém glutão, ou seja, comia muito, bebia muito vinho e se assentava com pessoas pecadoras, sendo cúmplices das suas obras. Veja, como eles eram acusadores, como eles gostavam de apontar o dedo para as pessoas, inclusive para o justo, para o próprio Cristo, e o condenar, não com base nas Escrituras, mas com base naquilo que eles entendiam ser o correto. Onde está o erro na interpretação desta passagem? Atualmente isso é muito usado para outras práticas. Quando nós olhamos para esse texto, muitos utilizam ele de forma errada, e porque desejam viver no pecado. E aí eles dizem, olha, Jesus falou, enche a boca, Jesus falou. Não sabe nada da Bíblia, mas esse texto sabe de cor. Jesus falou, não julgueis para que não sejais julgados. Então ninguém pode me julgar. E qual que é o raciocínio que esses evangélicos utilizam? Eles dizem, Jesus falou,
não julgueis, para que não sejais julgados. Então ele está dizendo que ninguém pode julgar a conduta moral dos outros. Se ninguém pode julgar a conduta moral dos outros, logo ninguém pode julgar a minha. Entendeu a lógica? Então ninguém pode julgar a minha conduta. No final da década de 90, teve duas mulheres, duas artistas, que supostamente converteram na época, e elas em um programa de televisão, defendendo a sua fé, a sua religiosidade, apesar delas terem naquela época posado nua para Playboy, elas diziam que isso não tinha nada a ver com a fé delas. E ao serem questionadas no programa por causa dessa conduta imoral, um pastor ligou ao vivo no programa e as confrontou com a Bíblia, dizendo que era pecado e que aquilo não era conduta de cristão verdadeiro, e citou os textos bíblicos para isso. Qual foi o texto que elas citaram para se defender? Jesus falou, não julgueis, para que não sejais julgados. Ninguém pode julgar a nossa vida cristã. Ninguém pode julgar a minha vida com Deus. E uma destas mulheres recentemente casou com uma outra mulher e um pastor celebrou seu casamento. Isso aconteceu na década de 90 e agora se consumou desta forma. O que isso quer dizer é que as pessoas utilizam de uma forma errada, interpretam de forma equivocada, para que possam defender as suas práticas imorais e ninguém tenha o direito de dizer que elas estão erradas. Mas, irmãos, qual é o raciocínio correto acerca da interpretação desse texto? Se nós olharmos para o próprio Sermão do Monte, Jesus não condena práticas imorais, Jesus não condena hipocrisia, Jesus não condena adultério, Jesus não condena ódio no coração, Jesus não condena ter raiva dos inimigos e assim por diante. Jesus exorta duramente nesse sermão, e vocês têm visto isso ao longo desse 1 ano e meio. Quanto que Jesus exorta duramente a nossa moral, a nossa conduta no Sermão do Monte. Então, se esse texto que Jesus está falando para não julgar aqui fosse esse sentido que estão interpretando, Jesus teria errado, porque ele fez isso o tempo todo. Aliás, no próprio texto ele fala no verso 5, hipócrita. O que ele está fazendo com isso? Está julgando. Ele está dizendo que são hipócritas. Dizer que você é hipócrita ou dizer que eu sou hipócrita é uma coisa muito séria. É dizer que você é falso e eu que eu sou falso. É dizer que não vive conforme aquilo que diz viver. E Jesus está dizendo, hipócrita. Agora, alguém poderia contra-argumentar e dizer o seguinte, não, pastor, mas aí é Jesus que está falando. E Jesus, sendo justo, perfeito, sendo o próprio Deus encarnado, ele sim pode julgar. É verdade. No entanto, o próprio Senhor Jesus diz para nós julgarmos também. Sabia disso? No Sermão do Monte. Vamos ver? Olha no capítulo 7, no verso 6. Ele diz, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Ele diz para não dar pérolas aos porcos e aos cães. Ele está chamando algumas pessoas de cães e de porcos. E ele está dizendo para eu não lançar, não perder tempo com quem não quer ouvir e rejeita conscientemente o Evangelho, como era o caso dos escribas e fariseus. Não perca tempo com aqueles que rejeitam, blasfemam. Eu vou pregar sobre isso em outro momento. Mas ele está dizendo que eu devo discernir aqueles que se enquadram em serem, conforme a Escritura, cães e porcos. Isso não é julgar? O Senhor Jesus fala no capítulo 7, verso 15 a 20, eu não vou ler todo o texto, mas ele começa no verso 15 aí, e ele diz, acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados de ovelhas, mas são lobos roubadores. Ele diz, tome cuidado com os falsos profetas. Tomar cuidado não é julgar os falsos profetas.
não é perceber se eles são ou não são verdadeiros. Jesus diz que você tem que olhar os frutos deles para ver se são verdadeiros. Você precisa ver a obra, a vida deles, o que eles ensinam e como eles vivem, se condiz com uma boa árvore. Olha, se você tem que olhar as obras que eles fazem e o que eles ensinam, não é julgar? Ele está falando para julgar. Ele está ordenando a julgar. Ele não está dizendo, não julguem. O que nós temos que entender é que o Senhor Jesus não está ensinando julgar as pessoas pelos nossos padrões, mas julgar a atitude das pessoas pela Escritura. É diferente, não é? Não é julgar pelo que eu acho que é certo. Não é julgar como os fariseus faziam em julgar Jesus pelas razões, pelas tradições, mas é julgar através da Escritura. Quando o Senhor Jesus fala isso, ele apresenta o critério para nós julgarmos os outros. Lá em Mateus capítulo 15, verso 1 a 3, Jesus fala assim: então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Os fariseus e escribas estavam indignados porque os discípulos de Jesus não lavaram as mãos antes de comer. E eles não estavam preocupados com a higiene pessoal deles. Eles estavam preocupados com a tradição dos anciãos judeus. Eles disseram a Jesus: os seus discípulos transgridem não a palavra de Deus, eles não citam. Eles transgridem não o mandamento de Deus. Eles não citam, porque não havia nenhum para ser transgredido. Mas eles transgridem a tradição dos anciãos. E aí o Senhor Jesus vai dizer: vocês, por causa das tradições que vocês colocaram acima da Escritura, vocês deixam de cumprir os mandamentos das Escrituras, disfarçando por meio da observância das tradições, para dizer que obedecem a Deus, que honram a Deus, que são tradicionais, que guardam as tradições e os costumes dos anciãos, mas na verdade vocês fazem tudo isso para não cuidar e não tratar aquilo que realmente importa. Qual é o mais importante, lavar as mãos ou o coração? Eles não queriam lavar o coração diante de Deus, eles não queriam purificar o coração, mas era mais fácil dizer que aquele que não lavasse as mãos estava condenado, é um transgressor, porque a tradição judaica dizia que tinha que lavar as mãos. É lógico que nós sabemos muito bem que é preciso lavar as mãos para comer, mas por uma questão de higiene, de cuidado, mas não porque isso seja em si pecado, como eles estavam colocando aqui para os discípulos do Senhor Jesus. O que nós aprendemos é que esses que Jesus está condenando, os hipócritas, eles tentavam, no processo da hipocrisia, substituir os mandamentos de Deus por tradições, por práticas, por opiniões pessoais e assim por diante. Quando nós olhamos para os legalistas, legalista é esse hipócrita. Legalista é aquele que cria leis que Deus não criou, que coloca regras que Deus não estabeleceu, e faz destas regras e práticas que eles próprios criaram, como aqui é o caso da tradição dos anciãos, para julgar o que é certo e o que é errado. Esse processo, na realidade, é para não obedecer a Deus. E aí, então, cria-se essa ideia de que eles estão obedecendo, na verdade, não estão. Mas não quer dizer, irmãos, que as tradições sejam ruins. Não tem nada a ver com isso. As tradições podem ser boas. Há práticas e costumes que vão passando de pai para filho, que são práticas e costumes muito bons. Mas o que torna uma tradição boa ou ruim é se ela passa pela Escritura. Se ela está de acordo com a Escritura. Se ela não estiver de acordo com a Escritura, ela não é boa, ela tem que ser rejeitada. Ela não pode ser critério de
julgar alguém e dizer que a pessoa é crente ou não é crente, porque ela faz isso ou faz aquilo outro, e aí você pergunta à pessoa, mas onde está na Bíblia esta prática que você está me condenando? Não, na Bíblia não está, mas eu aprendi com meus pais. Eu aprendi com um pastor fulano de tal. Eu aprendi, imagine só o seguinte, você é criticado por algum membro da igreja, por uma prática que não é antibíblica, que não é errada, e aí ele diz, não, isso que você está fazendo é errado, e aí você diz, mas por que é errado? Não, porque o pastor fulano de tal, há muito tempo atrás, ensinou que é assim. Mas que texto que ele usou para ensinar isso? Não, ele diz que é assim. E é assim que tem que ser. Eu só sei que foi assim, como Chicó, da Alta Compadecida. Não sei, só sei que foi assim. E aí a pessoa, se você vai perguntando para ela, mas qual é a base bíblica para isso, ela vai ficar nervosa e vai dizer, você está questionando o pastor fulano de tal? Isso é uma ofensa a ele. Eu quero dizer uma coisa para você, eu sou pastor dessa igreja há 12 anos e um dia não serei mais. O que eu falo não é regra para você, a não ser que a Bíblia aprove. Se algum dia, e eu posso ter falado alguma coisa que não tenha sido totalmente correta à luz das Escrituras, e não foi por intenção, obviamente, João Calvino dizia, grande teólogo Calvino dizia, que sobre a nossa cabeça paira uma nuvenzinha de heresia. Porque nenhum pastor, e nenhum teólogo, nenhum intérprete das Escrituras, por melhor que seja, por mais fiel que seja, é infalível. Ninguém é inspirado, só a Escritura é. Então, se algum dia, como por exemplo aqui, eu posso dizer abertamente, por muitos anos eu entendi erradamente o livro de Provérbios. E a igreja sabe muito bem, quando eu aprendi, o que eu fiz? Vim aqui e ensinei o certo. Vim aqui e falei, agora eu aprendi o certo, eu aprendi com alguém que sabe muito mais do que eu. E para esse eu disse, doutor Daniel Santos, eu não sei nada de Provérbios agora. E ele disse, você pregou? Preguei. Agora eu vou pregar o certo. Não tem nenhum problema. O fato é você querer usar o nome de alguém para dizer o que ele disse sempre foi certo, independentemente se passou ou não pelo crivo da Escritura. Quando Paulo foi pregar em Bereia, o que os bereanos fizeram? E Paulo era inspirado. Confirmavam com as Escrituras para ver se realmente era daquela forma. E eles são elogiados por isso. Você tem que ser bereano. E aí você vai ser criticado por algum membro que vai dizer, não só que um pastor tal ensinou tal coisa, mesmo que não tenha argumentos, ou talvez ele próprio não entendeu o que o pastor ensinou, pode ser isso. Ele pode dizer, não, mas quem ensinou tal coisa foram os fundadores da igreja. Não, os fundadores da igreja também não eram inspirados. E também cometeram erros. A nossa igreja conservadora, no seu início, tinha muitos erros teológicos. Os fundadores. Foi necessário homens como o reverendo João Alves e outros para ir depurando a igreja, ir reformando a igreja e voltando, e ela continua sendo depurada e deve continuar assim. Não tem ninguém dono da verdade. Ninguém. E nenhuma igreja é. É a Escritura que é. Os fariseus se achavam donos da verdade. Os fariseus se achavam detentores. E quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender que a nossa igreja é uma igreja reformada. E ela tem um lema, sabia disso? Que vem lá dos reformados, que é Igreja Reformada sempre reformando. Esse é o lema da igreja reformada no mundo inteiro. Igreja Reformada sempre reformando. E aí, o reverendo João, comentando sobre isso, agora eu falo do fundador, não é fundador, ele foi um dos grandes pregadores da igreja, mas ele acertou em dizer isso, que aqui ele fala em um livro que ele participou, quando ele vai explicar o que quer dizer igreja reformada sempre reformando. O reverendo João diz, reformar é trazer a forma antiga, restaurar a situação original. O que é reformar, igreja reformada sempre reformando? É sempre aquele desejo de voltar para a Escritura. Voltar para a Escritura. Vamos ver se essa prática está certa. Vamos ver se tal coisa está correta. À luz da Escritura. Ele diz, reformado não é você adotar práticas e uma nova teologia que não está de acordo com a Bíblia, mas é você voltar à forma antiga. E a forma antiga da Escritura.
É isso que nós temos que fazer. Então podemos sim julgar coisas da igreja, isso está certo, isso está errado, tal prática litúrgica está certa, está errada, tal ensino está certo, está errado. Nós podemos e devemos fazer isso. Mas qual é o critério? Esse livro aqui. Você, por exemplo, pode chegar em mim depois do culto e falar: pastor, eu não concordo com nada que você falou. E eu vou só fazer uma pergunta para você. Com que base você está dizendo isso? Bíblica. Se você provar para mim que eu estou errado, eu venho aqui na frente domingo que vem, palavra de homem, e digo: eu fui exortado e eu errei na interpretação e eu vou corrigir agora. Caso contrário, você está errado e aqui está certo. Não importa se gosta ou se não gosta. A Bíblia não é politicamente correta. Ela fala o que é e o que não é. Ou comigo se ajunta, Jesus falou, ou se espalha. Então, quando ele fala sobre isso, ele está mostrando que não podemos julgar com base naquilo que nós achamos, nas tradições. E aí, falando de igreja reformada, que é a nossa igreja, a confissão de fé de Westminster, que é o nosso símbolo de fé, as crianças cantaram aqui o catecismo, ela diz o seguinte sobre a Escritura: a autoridade da Escritura Sagrada, a razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, que é o seu autor. Tem, portanto, de ser recebida porque é a palavra de Deus. A Escritura não depende do meu testemunho, do seu testemunho, da igreja, de concílio, da reforma protestante, de qualquer teólogo, ela só depende dela mesma. Porque ela é a verdade absoluta e ela tem que ser obedecida e crida. É isso que diz, com base na própria Escritura, a confissão. Mas vamos caminhar um pouco mais nesse texto. Lá em Lucas, capítulo 6, verso 37, Jesus une este julgamento com a falta de perdão. Sabia disso? Lucas nos dá mais uns detalhes. Cada evangelho complementa o outro. Jesus falou muito mais coisas que estão aqui no Sermão do Monte. Mateus apenas resumiu o que nós temos que saber. Mas outros evangelhos pegam algumas partes e mostra um pouco mais do que Jesus falou. E aqui em Lucas 6,37 diz que Jesus falou assim: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. O Senhor Jesus mostra que aquele que age como hipócrita, de acusar os outros com base naquilo que ele acha que é certo, como os fariseus faziam, eu expliquei isso para vocês, com base em tradições e costumes e coisas e assim por diante, não na Escritura, é alguém que normalmente não perdoa os outros. É alguém que carrega o fardo da falta do perdão. Porque aquele que não perdoa anda encurvado, anda angustiado. Como eu já expliquei na escola dominical aqui vários domingos sobre isso. Toma veneno e querendo que os outros morram. Fica mastigando isso o tempo todo. Fica pensando nisso o tempo todo. O coração é cheio de rancor, de mágoa, de ódio, de sentimentos ruins. E aí, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai acusar os outros sempre. E principalmente aquela pessoa com que ela tem raiva. A oportunidade que ela tiver, ela vai acusar, ela vai falar. Porque a maneira como ela age em acusar as pessoas é uma forma de se defender. Ela não quer tratar o problema, ela não quer ser autoconfrontada, então ela precisa confrontar o outro, colocar sobre o outro. A culpa é como se jogasse uma cortina de fumaça para tampar os seus próprios pecados. Mas quando essa pessoa realmente perdoa a outra, e ela só perdoa a outra quando ela entende o perdão de Deus para com ela, quando ela entende que ela é a ofensora contra Deus, e que mesmo assim Deus a perdoou, e ela então se sente na condição de perdoar as outras, e ela fica leve, e ela não mais vai agir desta maneira acusatória como ela fazia, porque ela se sente perdoada pelo Senhor, e se Deus a perdoou por ser ela tão pecadora contra Deus, obviamente ela vai querer também perdoar aqueles que ofenderam. Então o Senhor Jesus mostra, por meio desse texto,
que esse perdão que é feito aqui, ou a falta de perdão, na verdade, isso causa nas pessoas um sentimento e um desejo de acusação constante contra os outros. Pode observar, na prática, pessoas que não perdoam são as que mais acusam as outras. Por quê? Porque acusando os outros, eu não acuso o meu coração. E eu não olho para o meu coração perante Deus. É mais fácil mascarar para mim mesmo estas coisas. O que tudo isso quer dizer? Um resumo do verso primeiro, que depois eu vou trazer os versos seguintes, que Jesus vai explicando, vai expandindo o ensino. Primeira coisa, o Senhor Jesus não está ensinando que nós não podemos condenar a prática moral das pessoas. Isso tem que ficar bem claro. Jesus não está dizendo isso. Jesus, ele não está dizendo isso, ele está dizendo apenas que nós não podemos julgar as atitudes erradas das pessoas. Julgar, irmãos, é dizer que é certo ou errado, considerar certo ou errado. Dizer que é certo ou errado estas coisas, com base em nossas tradições, com base em nossas opiniões, com base no achismo, com base em nosso próprio coração. Isso é o que o hipócrita faz. É o que os fariseus faziam. O Senhor Jesus, ele está dizendo, e aí ele vai mostrar, porque se você observar a sequência do texto, eu vou expor em outro momento, ele fala para tirar o cisco do olho, para depois tirar a trava. Então, depois você tirar a trava do olho, para depois tirar o cisco do outro. Quando você tira a trava, você enxerga melhor e você vai ver se tem necessidade ou não de tirar o cisco do olho do outro, ou se tem cisco mesmo, é só a trava no seu olho. Mas o fato é que nós não somos ensinados a não julgar. O apóstolo Paulo diz em Efésios 5,11 que não podemos ser cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Ele diz, antes reprovai-as. Olha, Paulo estaria ensinando algo contrário ao que Jesus ensinou? Jesus falou, eu provei isso no próprio capítulo 7, que é para nós julgarmos. E Paulo diz que nós não podemos ser cúmplices das trevas. Nós temos que reprovar as trevas. Nós precisamos, antes de confrontar e pensar no pecado do outro, a Bíblia fala para nós pensarmos no nosso próprio pecado. Antes de pensar no que os outros estão fazendo de errado, é preciso que nós olhemos para o nosso coração. O confronto tem que ser primeiro no meu coração. E você vai ver que quando a gente confronta nosso coração perante Deus primeiro, você perde a coragem de falar de pecado de muita gente, que você achava que estava muito ruim, porque aí você vai constatar que você pode estar pior do que muita gente. Então isso vai te trazer compaixão e misericórdia e pensar, Senhor, como ainda o Senhor me aceita em sua presença, sendo eu tão pecador. Os fariseus não faziam autoexame. Os fariseus só acusavam os outros e colocavam fardos sobre os outros. Eu quero caminhar para aplicações finais. Eu só fiz esse resumo para tentar tirar dúvidas e interpretações talvez não erradas ou aquilo que não ficou claro na minha fala sobre o que Jesus ensina nesse momento. Mas quais aplicações disso para nós? Ele falou ali para o Sermão do Monte, no Sermão na montanha, para os seus discípulos e para outros que estavam ali. Mas qual que é a aplicação disso para a igreja do Jardim Caeira no século 21, que mora aqui em Limeira? Vamos pensar nisso. Primeira coisa, irmãos, nós não fomos colocados para investigar a vida de ninguém. Você não é investigador para ficar olhando o Face da pessoa, Instagram, o que ela publica, não publica, o que faz, com quem vai, com quem fala. Você não foi colocado para ser investigador da vida dos outros. Você foi colocado para investigar o seu coração diante de Deus. Então, para de olhar a vida dos outros e olha a sua. É o que eu tenho que fazer. Primeiro, olho o meu coração diante de Deus. Você precisa primeiro investigar. A Bíblia fala para nós nos autoexaminarmos. Examinar e ver se há alguma coisa errada. Então, a primeira coisa é olhar o próprio coração.
O hipócrita não gosta de olhar para o coração. Olha para os outros. Que é melhor olhar para os outros do que olhar para si. Outra coisa. No Sermão do Monte, começa falando das bem-aventuranças, não é? As duas primeiras falam para se humilhar e para chorar. Se humilhar diante de Deus e chorar por os nossos pecados. Depois que nós nos humilhamos diante de Deus e choramos pelos nossos pecados, então nós temos os olhos mais limpos para poder enxergar a realidade. Quando o profeta Isaías foi chamado, na visão dele, Isaías 6, diz que ele viu o Senhor no alto e sublime trono, e ele fica espantado com a visão da santidade de Deus, serafins cantando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E qual foi a atitude de Isaías? Ai de mim. Primeiro dele. Ai de mim. Que habito, agora ele vê o povo, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Depois de olhar para o Senhor, nós olhamos para o nosso coração. E depois de olhar para o nosso coração, nós olhamos para a nossa realidade. Essa é a lógica das Escrituras. E é isso que Jesus está nos ensinando aqui. Quando nós pensamos nesse fato de não ser investigadores e julgadores dos outros de forma hipócrita, isso não quer dizer que você tenha que aceitar os pecados do nosso tempo. Você não pode ser politicamente correto. Jesus não era politicamente correto. Jesus dava nome ao pecado e dizia o que era pecado e diz que tínhamos que fazer isso também. Então nós não podemos concordar com aquilo que é contra a palavra de Deus. Nós não podemos achar que é normal práticas que são anormais à luz das Escrituras, mesmo que o mundo inteiro diga o contrário. Nós temos que estar prontos até mesmo a morrer por estas verdades, se caso for necessário, porque elas são inegociáveis. Não estou dizendo para morrer e condenar práticas que não estejam de acordo com a nossa igreja. A nossa igreja só está certa se estiver de acordo com a Escritura. Mas é a autoridade final que é a Escritura. Nós precisamos, ao mesmo tempo que não podemos tomar a forma desse mundo e concordar com as práticas erradas, e ser cúmplices das obras infrutíferas das trevas, nós temos que pedir a Deus sabedoria para saber como falar também. Porque senão você vai ficar muito chato. Toda hora faz uma crítica em casa, toda hora faz uma crítica no trabalho, na escola, tudo é errado, tudo é pecado. E aí você vai ficar aquele crente chato. E o crente chato pode ser por duas razões, ou porque é hipócrita ou porque é novo na fé. O novo na fé, pela imaturidade, ele quer convencer todo mundo. E é normal, todos nós já passamos por isso. Mas nós temos que saber e ter discernimento de quando falar, como agir. E aí não tem regrinha não, irmãos. É o que Tiago diz, peça a Deus sabedoria, e Ele dá sabedoria. Confia e Ele dará sabedoria. Diante de tudo isso, meus irmãos, nós somos chamados para primeiro ter os nossos corações moldados pelo Evangelho e não nos conformarmos com este mundo, mas transformá-lo pela renovação da nossa mente. A pergunta que eu faço, duas perguntas finalizando que eu faço para você. Quem é você no dia a dia? Hipócrita, acusador ou um crente politicamente correto? Os dois estão errados. Hipócrita e o politicamente correto, para agradar os outros. Que Deus nos ajude a não ser nenhum destes, mas ser aquele que Jesus quer que sejamos. Amém.